beta barras ficarem iguais aos betas. E aqui vão envolver exponenciais. Exponenciais conjugadas associadas com os estados finais, exponenciais normais associadas com os estados iniciais. Tá certo? O resultado é que a matriz S varia por uma fase de um referencial interno para o outro. Que história é essa? Solução da matriz S aí é que ela seja zero. A matriz S igual a zero, acaba o curso. Não está na hora ainda de acabar o curso. Solução. A matriz S, a gente já passou por isso antes, né? A matriz S tem que ser proporcional a uma delta de conservação desses números aí. Os estados tais que a matriz S é diferente de zero são estados para os quais a soma dos Qs iniciais é exatamente igual à soma dos Qs finais. Outra maneira de dizer seria dizer assim, olha, se eu botar dois estados ali, cuja a soma desses Q seja diferente, a matriz S dá zero. Ou eu posso dizer, a matriz S é proporcional a uma delta de conservação desses caras. Né? Tá certo? Em particular, o que nós conhecemos como carga elétrica, né, é um subgrupo a um parâmetro. É um grupo de transformações internas a um parâmetro. Aquilo ali, imediatamente, é a conservação da carga elétrica. Não são permitidas transições entre estados associados com carga elétrica total distinta. Isso é uma forma de você afirmar o teorema de Löder diretamente no nível da matriz S. Tá certo? O teorema de Löder relaciona simetrias contínuas e quantidades conservadas. Exatamente o que nós temos aqui. Temos uma simetria contínua dada por um subgrupo a um parâmetro, um gerador e quantidades conservadas. Uma coisa. Essa forma de conservação, na verdade, é uma conservação global. Global como assim? Global, você tem uma lei de conservação dizendo que o número inicial é igual ao final. Mas o teorema de Löder pode ir além, pode ter uma forma para conservação local, uma forma de uma corrente. Seria como inferir através desse formalismo de matriz S que existe, não, além de ser uma conservação global da carga elétrica, ainda tem um caráter local. Quando você fala local, você quer falar não integrado, né? Porque a forma usual do teorema de Löder, você tem um dμ, um certo jμ igual a zero, uma certa corrente de Löder igual a zero. Aí você integra no espaço essa relação. E aí você cai na situação de que a componente zero dessa corrente integrada sobre todo o espaço tem que ser uma constante no tempo. Né? Se você está perguntando se no nível da matriz S a gente pode sair com uma lei de conservação não integrada, eu diria para você que não. Né? Aí você tem que introduzir uma série de outros fatores dentro da descrição da sua teoria. E o principal fator é o campo, que ele ainda não foi introduzido. Sem introduzir o campo, não tem como você fazer isso. Né? E quando você introduzir o campo, aí você já chega no teorema de Löder direto. Né? Quer dizer, vários desses requisitos que a gente tem para as coisas que a matriz S tem que satisfazer, a gente vai ver que são satisfeitos automaticamente se a gente estiver falando de campos. Né? Mas assim, no nível que a gente está, não tem como ir além disso. Né?
Por quê? Porque não há ainda o conceito de campo disponível. Tá certo? É isso aqui, pronto. Mas isso aqui já é muito, né? Isso aqui já não é pouca coisa, não. Né? Isso aqui já está dizendo para a gente que outras leis de conservação, que são familiares para nós, podem ser incorporadas dentro desse formalismo. Não só as leis de conservação das quantidades usuais espaço-temporais, tipo momento angular, momento linear, energia, né? Essas coisas. Não, eu posso ter outras coisas. Eu posso ter carga elétrica, por exemplo, incluída nessa história. Eu posso ter número bariônico, eu posso ter número leptônico. Também são caras que fazem parte de subgrupos a um parâmetro. Tá certo? Também funcionam assim. Ok? Bom, aí agora nós estamos madurinhos, né, para discutir rapidamente o caso da paridade e da reversão temporal. Né? Eu acho que nós vamos ter que parar por aqui, né, com a paridade e reversão temporal, porque senão vai ficar muito... o próximo tema ele tem que começar e terminar na mesma aula. Não pode ficar assim pendente. Né? Então nós vamos até onde a gente parar aqui na paridade, na reversão temporal, e aí a gente interrompe. Tá? Então olha só, deixa eu ver, acho que é melhor ali. Não, melhor aqui. Então, paridade e reversão temporal. Paridade está lá, né? Como é que é a transformação de paridade no estado de muitas partículas? Agora a gente já pode escrever isso mais facilmente, né? Mais diretamente. Vou chamar de P0, operador de paridade, que atua no espaço produto tensorial em cima de uma base de estados livres, tá certo? P0 e P1, sigma 1, N1, P2, sigma 2, N2, assim por diante. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar as fases de paridade associadas com a partícula descrita por N1, a fase de paridade associada com a partícula descrita por N2, assim por diante, vezes o φ. Agora, esse cara vai reproduzir o que eu conheço do setor de uma partícula, tá certo? Para cada um desses setores. Então, para o setor de uma partícula era P1, não é isso? Sigma 1, N1, não é isso? P2, sigma 2, N2, e assim por diante. Isso aqui, é claro que é para uma partícula com massa. Se for para uma partícula sem massa, aí eu tenho que trocar sigma por menos sigma, né? E tem que trocar talvez o símbolo da fase de paridade, mas a mudança essencial é essa. Né? Não vai mudar o que a gente está propondo aqui. Né? Oremos. Né? Se eu quero agora, o que eu quero agora? Né? Eu quero encontrar um operador de paridade atuando sobre os estados in e out. Está ficando chato já, né? Atuando sobre os estados in e out, da mesma maneira, para eu poder calcular como é que a matriz S se transforma por meio desse cara, etc. E tal. Qual é a ideia? Né? A matriz S vai ter que comutar, eu já tenho aqui o operador de paridade P0, a matriz S vai ter que comutar com P0. Né? Matriz S não, o operador S. Certo? Estou abreviando. Né? A discussão, a gente já fez essa discussão 3 vezes, né? A essa altura do campeonato. Então, o operador S tem que comutar com P0. Para o operador S comutar com P0, não tem problema nenhum. Basta que o H0 e o V comutem com P0.
que por sua vez significa que o H comuta com o P0, né? Atenção, no caso da paridade, né? Essa é a álgebra do grupo de Lorentz que esse operador tem que satisfazer. Tá certo? Você não terá uma representação unitária do operador de paridade se ele não comutar com o hamiltoniano. Então, ali duas coisas se confundem, né? Uma coisa é a paridade ser uma constante de movimento, a hamiltoniana ser invariante de paridade. E a outra coisa é a paridade ser representada unitariamente no espaço de Hilbert. Para isso acontecer, é preciso que ela comute com a hamiltoniana. Então, se eu tiver um hamiltoniano que não comuta com a paridade, ela não estará representada unitariamente no espaço de Hilbert. Ou seja, o grupo de Lorentz inteiro, né, não está representado. Ele pode estar representado só a parte própria ortógona, mas a parte não imprópria, não ortógona, não está representada. Né? Como que eu consigo uma coisa dessas? Né? Quer dizer, eu imponho isso, tá certo? E eu posso impor mais. Já que eu impus isso que está aqui, segue-se com o mesmo raciocínio que a gente fez antes, que eu posso escolher um operador de paridade associado com o caso interagente que seja igualzinho ao operador de paridade associado com o caso livre. Tudo se dá perfeitamente aqui, por quê? Porque nada envolve o tempo. Quando envolveu o tempo é que deu problema. Agora não envolve o tempo. A paridade é uma transformação que se reflete nos eixos espaciais. Ela esquece o tempo. Ela não quer saber do tempo. Né? Enfim, com isso que está aqui, você pode agora extrapolar, pegar esse comportamento aqui, extrapolar para o psi mais menos, tá certo? E tirar instantaneamente a lei de transformação da matriz S. Né? Então você vai ter essa lei de transformação aqui, ó, S, beta alfa, é eta estrela, n'1, eta estrela, n'2, eta n1, eta n2, e aqui eu vou indicar assim, P beta, P alfa. Tá certo? Essas são as fases de paridade dos estados finais, que tem que aparecer conjugados, e as fases de paridade dos estados iniciais, que aparecem sem conjugar, por causa da antilinearidade da linearidade do produto escalar em relação à primeira e segunda componentes, respectivamente. Certo? Bom, claro que essas fases aí, né, tem toda uma discussão, se vocês pegarem um Weinberg, né, não vou fazer nenhum pedaço dessa discussão de lá, mas tem toda uma discussão lá dentro do Weinberg relativa às consequências que você tem de ter essa lei relacionando os elementos de matriz conjugados por paridade da matriz S com os elementos de matriz não conjugados. Maravilha. O fundamental aqui é o seguinte, é que se você tomar um módulo dessa equação ao quadrado, todas essas fases vão sumir. Tá certo? E você vai ter como consequência disso daqui o seguinte, que essa probabilidade de transição tem que ser igual a essa. Se você pegar um estado e refletir esse estado sobre paridade, se montar um experimento com todos os números quânticos do seu experimento trocados por paridade, momenta trocados por paridade, spins trocados por paridade, se for o caso, né? Etc. e tal, o resultado tem que ser o mesmo. A experiência mostrou que não. Foi exatamente essa experiência que foi feita, em 1950 e poucos. Né? Você pegou os números quânticos, você pegou o cara que vinha de cá, trocou pelo cara que vinha de cá, né? Na verdade você trocou a orientação do campo magnético, que é mais fácil. Né? E você viu que a taxa de decaimento mudava. Mas ela tem que ser a mesma. Se você tem simetria por paridade, ela tem que ser a mesma. Olha só, ninguém falou
em modelo nenhum. Ninguém está falando que é o V aqui não. Tá certo? Estou dizendo o seguinte, se você tem simetria de paridade, trocar os números quânticos do teu estado inicial e final pelos números quânticos conjugados de paridade não pode afetar o seu processo físico. Mas afeta. E é assim que se descobriu que a paridade é violada. Tá certo? As pessoas foram exatamente em cima dessa equação. Ok? Última coisa aqui para a gente considerar hoje, né? Vamos pensar agora na reversão temporal, né? A reversão temporal tem um ponto a mais, né? Quer dizer, sobre os meus estados livres, está tudo bem, né? Mas eu tenho que imaginar que quando eu vou falar de estados in e out, né? Ao reverter o sentido do tempo, eu em princípio troco o que eu chamava de início com o que eu chamo de final. Tá certo? O que eu chamava de t igual a menos do infinito, t igual a mais infinito, t0 igual a menos infinito, agora eu tenho que trocar para t0 igual a mais infinito, t igual a menos infinito. Isso deve trocar o papel dos estados in e out. Tá certo? Então tem a expectativa que a reversão temporal, quando colocada sobre os estados interagentes, me produza um resultado que troque o papel dos estados in e out. Então eu espero que o operador de reversão temporal faça isso aqui, faça esse serviço aqui. Vou chamar de beta alfa, né? Menos 1 elevado a J1 menos sigma 1 menos 1 J2 menos sigma 2. Aqui você tem psi menos mais. Vamos chamar assim, tal beta, tal alfa. A reversão temporal, você fazia o momento e no conjugado de paridade, no conjugado não, no transformado de paridade dele, né? E fazia o spin em menos ele. Tá certo? Esse era o comportamento por paridade de uma partícula massiva. Uma partícula sem massa, você ainda tinha uma fase a mais ali, né? E você fazia o momento ir no transformado de paridade dele e não mexia com a helicidade, né? A helicidade, quem mexe sem massa é a paridade, né? Então a expectativa, e como você tem essa história de trocar mais com menos infinito, você tem essa coisa no meio da história. O resto tem um operador anti-unitário também, é obrigado a ser anti-unitário, né? O resto todo mundo lembra por quê, né? Porque senão, né, ele não vai realizar a álgebra do grupo de Lorentz, de Poincaré. Né? A mesma coisa funciona com a reversão temporal. Eu posso resolver o problema desse operador comutar com a matriz S, impondo a comutação com H0 e com V, do mesmo jeito. Tá certo? Não importa que ele seja anti-unitário. Se ele comuta com H0 e com V, ele vai comutar também com S e vai resolver o problema. A questão toda aqui vai ser a seguinte, né? O T0 é esse operador que implementa sobre estados livres, quer dizer, ele satisfaz essa equação aqui, só que com φ no lugar de psi mais menos, né? E se eu tomar t igual a t0, né? Estou seguindo, eu consigo resolver o meu problema de reversão temporal implementado sobre os estados in e out da seguinte maneira, né? Se eu pegar o t0, psi mais menos alfa, isso é o t0, ômega menos mais infinito, φ alfa, não é isso? A relação entre psi mais menos alfa e φ alfa é essa.
né? E aqui, já que o T0 comuta com H0 comuta com V, ele vai comutar com ômega menos mais infinito, né? E eu botei isso aqui, né? O T0 φ alfa vai dar o produtório, né? Que eu tinha lá em cima, vezes o ômega menos mais infinito, φ tal alfa. Tá certo? Perdão. Aqui tem uma sutileza. Quando ele comutou aqui, passou por cima do ômega, eu preciso trocar o menos mais infinito por mais menos infinito. Eu tenho exponencial de IHT menos T, IHT, exponencial de IH menos IH0 T0. Quando o cara que é anti-unitário passar por cima deles, esses I's trocam de sinal. Então, o papel que era menos mais infinito aqui, vira mais menos infinito aqui nessa história. Tá certo? Aqui está errado, porque é mais menos infinito. O ômega mais menos infinito aplicado no φ tal alfa, né, vai me dar o psi mais menos tal alfa. Tá certo? Mais menos, menos mais. Conforme eu estava esperando que acontecesse ali. Tá certo? Mais uma vez, substituo isso na matriz S, tá certo? E posso encontrar a lei de transformação da matriz S frente à reversão temporal, né? Certo? Bom, tá mais ou menos óbvio, né? O que vai dar um produtório desses estados iniciais, um produtório do estado final, a matriz S, né, associada com... Bom, deixa eu escrever. Eu vou ter o S beta alfa é igual a produtório, né, de I igual a N alfa menos 1 elevado a JI menos sigma I, produtório I igual a 1 até N beta de menos 1 elevado a JI menos sigma I. Também, no outro caso, e aqui eu obtenho o S tal alfa, tal beta. Certo? Tem que trocar as coisas porque é estrela, né? Porque eu estou trocando o psi alfa mais por psi tal alfa menos, o psi beta menos por psi tal beta menos, mais. Então, eu ainda vou ter que fazer uma inversão e vou ter que ter uma conjugação, né, no meio da história. Nada disso importa quando você fizer o módulo ao quadrado. Tá certo? Mas o que sim importa e é interessante, né, é que a probabilidade de transição que você vai encontrar preparando o seu estado inicial como alfa e o seu estado final como beta tem que ser a mesma que você encontraria se você preparasse o seu estado inicial como tal beta e seu estado final como tal alfa. Essa é a condição de você ter simetria por reversão temporal. Essa é outra simetria que vai para o raio, na teoria quântica de campos.
aliás, desculpe, na realidade. P não rola, T não rola. Porque essas igualdades não são satisfeitas. Qual seria a regressão temporal? Interações fracas. Interações fracas viola praticamente tudo, né? Viola P, viola CP, viola T. Ao violar CP, viola T, né? O que ainda não aconteceu foi violar CPT, né? O dia que isso acontecer, dizem que os pilares do mundo tremerão, né? E a simetria de Lorentz vai embora, né? Porque o CPT é uma simetria que está vinculada à simetria de Lorentz. Vamos ver se em algum momento, depois que a gente falar dos campos, a gente consegue falar um pouco sobre CPT também, né? Mesmo que não seja um grau completo de generalidade, mas para dar uma indicação de por onde sai esse teorema CPT. Né? Então é isso, gente. Então, para quem está acompanhando aí pelas notas de aula, vai ter um salto agora na aula que vem. A gente vai falar sobre teoria de perturbações covariantes, tá certo? Que é a seção 3.8. Tá? Quer dizer, acho que você sempre gosta de ler antes, né, da aula. Então, a gente vai pular essa parte toda de calcular condições de normalização dos elementos matriz S, seções de choque, taxas de decaimento, essas coisas. Vamos pular isso, mas nós vamos voltar para isso depois, né? Eu só que vou aproveitar essa discussão que a gente fez. Eu acho que, didaticamente falando, é mais interessante se a gente cair direto nessa outra história.